Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed, o gosto amargo da recuperação judicial da dona da cerveja Itaipava. O Grupo Petrópolis entrou nessa terça-feira com pedido de recuperação judicial lá na Vara do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Bom, será que é só a situação financeira que está no mercado, como todas as outras empresas que estão entrando em recuperação judicial? Eu vou mostrar para vocês que tem um efeito muito forte da estratégia da Ambev de defesa de market share. Vamos entender aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, o que é a recuperação judicial do Grupo Petrópolis, que é o terceiro maior vendedor de cerveja no Brasil, tem a ver com a estratégia da Ambev? Então, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. A Ambev, ela já teve 80% de participação de mercado. E aí ela veio perdendo consistentemente essa participação, principalmente porque os concorrentes começaram a utilizar guerra de preço, ou seja, trabalhar com um preço mais baixo para conseguir penetrar no mercado da Ambev. E olha que interessante, estou mostrando para vocês, aqui, para quem está vendo no YouTube, a participação de mercado da Ambev e dos concorrentes em 2018 e em 2019. Então, ó, em 2018, a Ambev tinha 61,7% de market share, caiu para 59,4% e vinha caindo consistentemente nos últimos anos. A Heineken, por outro lado, ela teve crescimento, passou de 20,1% de market share para 21%. E o Grupo Petrópolis, que é o terceiro, passou de 14,7% para 15,2%. Ou seja, a estratégia de precificação mais baixa, como estratégia de penetração no mercado da Ambev, estava funcionando. E isso começou a incomodar bastante o Conselho Administrativo da Ambev e também dos acionistas como um todo, né? Dado que o Conselho Administrativo representa os acionistas. E aí, olha que interessante, saiu uma notícia aqui no dia 25 de outubro de 2019, aqui no Valor Econômico. Ambev afirma que não vai entrar em guerra de preço dos concorrentes. E aqui ele mostra aqui a posição do CEO da época. Ó. O presidente da Ambev disse que a empresa não pretende entrar na guerra de preço com os concorrentes. A companhia tem preferido investir no desenvolvimento de marcas econômicas para a venda regional, para atrair os consumidores mais sensíveis a preço. Pessoal, essa sinalização que o CEO da Ambev deu para o mercado foi péssima. E eu explico isso no Price Strategy Program, no General Business Program e no Strategy Finance Program, que são 3 cursos que eu conto bastante desse caso. Por que é uma sinalização muito ruim? Porque é o seguinte, qual que é o maior medo de uma empresa pequena atacando uma grande utilizando preço baixo como estratégia de penetração? É ter uma reação do grande. Por que a reação é tão danosa? Porque a empresa líder de mercado, ela tem todas as condições para conseguir entrar numa guerra de preço e sobreviver. Quem sobrevive numa guerra de preço? Quem tem mais caixa. Quem tem mais caixa? Geralmente é a empresa líder de mercado. Então, o que acontece? Toda vez que você entra numa estratégia de penetração, você sempre tem que ficar olhando o líder de mercado para ver se ele não vai entrar numa guerra de preço. Porque se ele entrar numa guerra de preço, quem é pior ali, quem sai pior nessa situação é a empresa menor. Tá? Quando o CEO da Ambev ele sinaliza que ele não vai entrar em guerra de preço, basicamente ele está dando a informação necessária para você entrar com preço mais baixo no mercado, dado que a líder de mercado não vai responder. Se ela não vai responder, eu não vou me prejudicar ali com essa estratégia. Então, essa reportagem e esse posicionamento público do CEO pegou tão mal que ele foi demitido. Então, no dia 18 de novembro de 2019, um mês depois dessas declarações, o CEO foi demitido e entrou aqui o Jean Jereissati. Notícia do Brasil Journal. Breaking. Ambev vai anunciar Jean Jereissati como novo CEO. Qual que era a orientação, que o Jean Jereissati teve do Conselho Administrativo? Provavelmente não perder mais 1 ponto percentual de market share em relação aos concorrentes. E ele implementou essa estratégia? Muito bem. Então ele começou a entrar na guerra de preço, ele sabe que ele tem mais recursos para entrar em guerra de preço e sobreviver. Os pequenos e os menores, eles não vão conseguir aguentar a guerra de preço por muito tempo. E aí o que aconteceu? Começou a bandeira branca lá no início de 2022. Aqui, ó, notícia do Valor Econômico. Heineken prevê aumento de preços. Isso daqui foi uma notícia do dia 17 de fevereiro de 2022. Ou seja, a Heineken estendeu a bandeira branca falando o seguinte, olha, já entendi que você não vai deixar mais a gente penetrar no seu mercado. Já entendi. Vamos começar a aumentar preço, porque a rentabilidade aqui no meu lado está muito ruim.
Tá? E eu sei que você também precisa aumentar a rentabilidade do seu lado, tá? Já entendi que você não vai deixar a gente ganhar market share, então vamos aumentar um pouco da rentabilidade. Então isso é o que a gente chama de sinalização de mercado, bandeira branca. E o senhor Ambev entendeu a sinalização. Tanto é que 2 meses depois, no dia 12 de abril de 2022, saiu essa notícia aqui na Isto é Dinheiro. Ambev foca em longo prazo e olha menos para ganho de mercado, diz presidente. Olha uma informação interessante que tem nessa reportagem. Questionado sobre participação de mercado, o presidente da Ambev afirmou, sem mencionar números, que 2021 foi, de longe, o ano em que mais ganhamos market share. Então, depois da bandeira branca da Heineken, o senhor ainda afirmou que a estratégia ela deu muito certo. Você até ganhou market share, né? A estratégia era, pelo menos, manter a posição de mercado da companhia. E aí que a gente vai começar a juntar estratégia corporativa com estratégia financeira. Por quê? Porque toda vez que você entra numa guerra de preço, mesmo sendo líder de mercado, você vai ter compressão de margens. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Mas a gente precisa saber se essa compressão de margens foi compensada com a geração de valor econômico para o acionista. Vamos ver? Então, ó, peguei dados aqui divulgados pela própria Ambev no quarto trimestre de 22. Então, vocês estão vendo que desde o terceiro trimestre de 20, a Ambev não teve queda de volume de venda ano contra ano. Aliás, ela tem 10 trimestres consecutivos de crescimento de volume. Isso daqui é interessante, porque mostra em números que a estratégia de ganho de market share ou de defesa de market share deu certo. Só que vai ter compressão de margem, Renato? Vai ter compressão de margem. Então, ó, a margem bruta em 2020 da Ambev era 53,6%, caiu para 51,1% em 2021. A margem EBITDA caiu de 37% para 31,4%. E essa queda, essa compressão de margem continuou em 2022. Tanto é que a margem bruta, que era 51,1%, foi para 49,3%, e a margem EBITDA, que já estava em 31,4%, foi para 29,8%. Mas é aquele negócio que a gente até estuda em cases desenhados aqui no Price Strategy Program, em todos os cursos de estratégia aqui da BTC, que é o seguinte: será que essa estratégia, mesmo comprimindo margem, está gerando valor econômico para o acionista? Então a gente precisa ver o quê? O ROIC, Return on Invested Capital. Por quê? Porque você está tendo compressão de margens, mas você está tendo mais volume de venda. Mais volume de venda, maior nível de ocupação das fábricas. Então, será que o lucro líquido operacional dessa estratégia está conseguindo compensar o capital operacional que a empresa tem? A resposta é sim. Olha que interessante, ó. O ROIC da companhia em 2018 era de 26,8. Aí teve uma queda de 3 pontos percentuais em 2019, que foi até um dos motivos da demissão do CEO e a entrada do Jean Jereissati, foi para 23%. 2020, como a gente sabe, né, início de guerra de preço e ainda pandemia, o ROIC caiu para 15,2. No entanto, a gente viu que a estratégia foi começando a dar certo. Então, ó, o ROIC já subiu para 20,1 em 2021 e chegou a 24,6 em 2022, acima do ROIC de 2019. Então, você manteve o crescimento de retorno sobre capital investido e ainda conseguiu defender market share ali em relação aos seus concorrentes. Por isso que essa estratégia foi muito bem feita. Então, vamos entender agora o cenário. O cenário é o seguinte: líder de mercado que tem mais condições para entrar numa guerra de preço, conseguiu, né, segurar a participação, ganhou market share e ainda está melhorando o retorno sobre capital investido. A Heineken, que estava nessa guerra de preço junto com a Ambev, tem uma matriz europeia que estava injetando dinheiro na empresa. No entanto, ela fez um stop loss e parou essa estratégia, beleza? E o grupo Petrópolis, será que ele é líder de mercado? Também não é. Então não tem todas as condições que a Ambev tem de entrar numa guerra de preço e sobreviver. E ela é uma empresa internacional que nem a Heineken, que tem uma matriz para injetar dinheiro aqui no Brasil? Também não. Então o que aconteceu? O Grupo Petrópolis foi o que mais sofreu dentro desse processo. Então, ó, de acordo com os dados do IBGE, entre 2020 e 2022, a produção de bebidas alcoólicas no Brasil ficou estável. No entanto, a Ambev, líder de mercado, ganhou cerca de 11% de market share, assim como a Heineken também cresceu nesse período, obviamente num patamar muito menor. Então, a estratégia de crescimento ali da Ambev deu 11% a mais de market share nesses últimos 2 anos. Se a Heineken também andou de lado, quem que vocês acham que perdeu market share? Vamos lá. Se as duas conquistaram consumidores nesse mercado andando de lado, alguém perdia a participação. E foi justamente a dona das marcas Itaipava e Cristal. Bom, vamos ver qual foi o impacto, né, dessa guerra de preço aqui no volume do Grupo Petrópolis. Vamos lá?
Na petição, a companhia diz que o volume de venda caiu de 31,2 milhões de hectolitros em 2020 para 26,4 em 2021 e 24,1 em 2022, com queda de 17% na receita do grupo. Então ela não conseguiu sustentar a guerra de preço impostas em relação ao líder de mercado, Ambev, e a segunda, que é a Heineken. E aí o que aconteceu, pessoal? Vamos lá. Donas das cervejas Itaipava, Cristal, Cabaré e Ampolles, o grupo Petrópolis entrou com um pedido de recuperação judicial que foi deferido pela 5ª Vara Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 28 de março. A urgência para a medida cautelar buscava evitar a cobrança antecipada de dívidas do fabricante de bebidas. Na petição, a defesa do grupo Petrópolis alega que um vencimento de uma operação financeira de 105 milhões na segunda-feira, dia 27, seria o estopim para o agravamento da situação de caixa da empresa. Então, ela teve que se sustentar, não com uma matriz europeia, muito menos sendo a líder de mercado conseguindo sustentar essa guerra de preço, mas ela teve que se endividar, tá? E aí as dívidas começaram a estourar a partir de agora. Então vamos lá. Abre aspas. A empresa afirma que as necessidades atuais de capital de giro de 360 milhões de reais devem aumentar para 580 milhões até dia 10 de abril, o que faria a posição de caixa do Grupo Petrópolis cair para um território negativo, deixando a empresa sem outra opção, além de solicitar a recuperação judicial, escrevem em relatório as analistas do Credit Suisse, Marcela e Fernanda. O endividamento total da companhia é de 4,2 bilhões de reais, 48% com o setor financeiro e 52% com fornecedores e terceiros. Vamos ver aqui o que os analistas do Itaú BBA falaram. Abre aspas. Inegavelmente, o Grupo Petrópolis impulsionou os ganhos de market share da Ambev e da Heineken ao longo dos últimos 3 anos, enquanto a empresa lutava contra restrições financeiras. Escreveu em relatório a analista do Itaú BBA, aqui do Itaú Unibanco, Gustavo Troiano. Abre aspas. Acreditamos que essa notícia de hoje pode sustentar uma velha tese de que pode surgir um comprador para os ativos da Petrópolis, abrindo espaço para uma mudança na dinâmica do mercado que vimos nos últimos anos. E quem vai se beneficiar disso? A Ambev, né? Tanto é que você já vê o reflexo aqui da recuperação judicial da Petrópolis nas ações hoje, terça-feira. Então, ó, elas subiram hoje 4,74% por causa do anúncio do Grupo Petrópolis. Vamos ver o que vai acontecer? E esse caso é um caso muito interessante que a gente estuda em diversos cursos aqui da BTC, que mostra como a estratégia bem desenhada, tanto operacional quanto financeira, pode fazer você, além de segurar a posição de mercado, ainda gerar valor para o acionista, que foi o caso da Ambev. Infelizmente, as empresas menores elas sofrem quando tem uma líder de mercado muito bem gerida em termos operacionais e estratégicos. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.